Esse é Richard Wyckoff. Ele transformou $1.000 em mais de 20 milhões. Ele descobriu uma coisa que ninguém tinha enxergado, que todo ativo do mundo percorre um ciclo de 4 fases, que se repete há mais de 100 anos. E que se você aprender a ler essas fases no gráfico, você enxerga onde a tendência está nascendo antes dela explodir para cima. O método dele é tão poderoso que os maiores bancos e corretoras do planeta usam ele até hoje, mais de um século depois. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar ele na prática, adaptando para o nosso jeitão de operar com o ponto exato de compra para você aplicar já no teu próximo trade. Fica comigo que essa aula muda para sempre a forma como você enxerga o gráfico. Muito bem, a história do Richard Wyckoff é sucesso puro. É o verdadeiro retrato do 0 ao milhão e ela começa no finalzinho do século XIX. Corria o ano de 1888. O Wyckoff tinha apenas 15 anos de idade quando ele arrumou o primeiro emprego dele em Wall Street. E era o trabalho mais simples que existia. Ele era o menino de recados, vulgo office boy. A função dele era correr pela rua de corretora em corretora, entregando papéis, ordens, pagamentos. Era um trabalho cansativo e ele não ganhava muito bem. Mas esse menino tinha uma coisa que quase ninguém tem: uma curiosidade feroz. Enquanto as outras pessoas entregavam o papel e iam embora sem pensar, o Wyckoff observava. Ele reparava em tudo: quem estava comprando, quem estava vendendo, como que o preço se mexia, quem ganhava dinheiro e quem perdia. Ele transformou aquele empreguinho de recados na melhor escola de mercado do mundo, porque ele estava vendo o jogo acontecer de dentro, todo santo dia. E como não existia curso, não existia internet, não existia ninguém para ensinar, ele aprendeu do jeito mais difícil e mais valioso que existe, na prática, observando os melhores operadores da época em ação. De menino de recados virou balconista, depois foi trabalhar com contas de uma corretora e em 1898 ele fez o primeiro grande lucro da vida dele. $1.000 numa única tacada, numa única operação, uma fortuna para a época, o equivalente a muitos e muitos meses de salário, numa operação que ele mesmo montou depois de analisar tudo com muito cuidado. O menino, agora um homem jovem, estava começando a decifrar o jogo. E ele era tão bom, mas tão bom, que com apenas 25 anos de idade, ele abriu a própria corretora. Sentou na mesa dos grandes e ele teve acesso a uma coisa que valia mais do que ouro. Ele passou a conviver de perto com os maiores operadores da história do mercado. Gente como o JP Morgan, como o Jesse Livermore, que inclusive já tem vídeo dele aqui no canal. Se você não assistiu ainda, vale a pena assistir. Mas enfim, ele começou a vivenciar isso aí com esses titãs, os homens que moviam o mercado inteiro. E o Wyckoff fez uma coisa genial. Em vez de tentar competir com esses gigantes, ele resolveu estudar eles. Ele observou cada movimento, conversou com eles, dissecou cada operação que eles faziam e foi juntando as peças, enxergando os padrões que se repetiam, até que ele conseguiu fazer o que ninguém tinha feito antes. Ele transformou em método aquilo que os gênios faziam no puro instinto. Ele pegou o conhecimento que estava trancado na cabeça de meia dúzia de bilionários e organizou num sistema claro que qualquer pessoa com disciplina podia aprender e aplicar. E funcionou tão bem que ele ficou rico. Muito rico. Ele foi morar naquela mansão que eu te falei em Great Neck, do lado da casa do presidente da General Motors, outro titã da era industrial americana. O menino de recados tinha chegado ao topo. E aí vem a parte mais legal da história. Depois de rico, o Wyckoff não guardou conhecimento para ele. Ele fundou uma revista sobre o mercado financeiro que chegou a ter mais de 200 mil leitores, um número gigantesco para a época. E ele passou o resto da vida ensinando o investidor comum, o cara pequeno, a operar do jeito certo. Ele compartilhou informação que antes ficava restrita ali ao círculo dos tubarões. É por isso que mais de 100 anos depois, o Wyckoff é considerado um dos 5 maiores nomes da história da análise técnica, ao lado de lendas como o Charles Down e o Jesse Livermore. E o método dele, repito, é usado pelos maiores bancos,
corretoras e fundos de investimento do planeta até hoje. E é exatamente esse método que eu vou colocar agora na tua mão. Presta muita atenção, porque isso aqui vale ouro. A grande descoberta do Wyckoff, o coração de tudo, é uma frase simples. O mercado, ele se move em ciclos. Ele não anda ao acaso. Ele não anda aleatoriamente. Ele repete sempre o mesmo ciclo de 4 fases. E se você souber ler em qual fase o mercado está, você sabe o que provavelmente vem a seguir. Você deixa de adivinhar e passa a ler. Para entender por que esse ciclo existe, o Wyckoff criou uma imagem que eu quero que você grave. O grande operador. Imagina que todo o dinheiro grande do mercado, os grandes fundos, os grandes investidores, os bancos, eles se comportam como se fosse um único jogador gigante. E esse jogador gigante tem um problema que você, com a tua conta, não tem. Ele move muito dinheiro. Tô falando de muito dinheiro mesmo. Bilhões de reais ou bilhões de dólares. Pensa comigo, se um fundo gigante quer comprar uma ação, ele não pode comprar tudo de uma vez, porque a própria compra dele, de tão grande, iria limpar o book de ofertas e faria o preço disparar. E ele acabaria pagando caro e chamando muita atenção. E quando esse cara quer vender, é a mesma coisa. Se ele despejar tudo de uma vez, ele derruba o preço da própria ação. Então esse grande operador, ele é obrigado, ele não tem escolha. Ele é obrigado a agir com paciência, comprando aos poucos quando ele acredita que a ação tá barata, tá esquecida, e vendendo aos poucos quando ele acredita que ela tá cara, que ela tá badalada. E aqui tá a chave, a sacada que vale o vídeo inteiro. Esse comportamento do dinheiro grande, ele deixa rastros no gráfico. Rastros que qualquer um pode aprender a enxergar. E esses rastros formam as 4 fases. Aprender a ler essas fases é aprender a se posicionar no momento certo. Comprar quando o dinheiro grande tá comprando e sair quando ele tá saindo. Não é sobre ser esperto demais, é sobre ler o mapa que tá na tua frente. Bora ver então essas 4 fases, uma por uma. Fase 1, a acumulação. Essa é a mais importante de todas, presta atenção redobrada, porque é aqui que o dinheiro é construído. A acumulação acontece depois que uma ação já caiu bastante e ela tá lá embaixo, esquecida no fundo do poço. Ninguém quer saber dela. E é justamente aí que o dinheiro grande começa a comprar devagar, aos poucos, sem pressa. Mas ele compra de um jeito específico, sem deixar o preço subir ainda. Toda vez que a ação começa a subir, aparece venda segurando. O resultado no gráfico é uma lateralização. O mercado anda de lado, numa faixa horizontal, por semanas ou até meses. Lembra, essa fase só é válida se ela vem depois de uma queda grande no preço do ativo. E a verdade é que para a maioria dos traders, essa fase é um tédio. Uma ação parada, andando de lado, sem emoção. Eles ignoram. Mas quem entende o Wyckoff, olha para aquela lateralização lá embaixo e pensa: opa, pode ter dinheiro grande se posicionando aqui. É a fase onde a fortuna é plantada no silêncio, longe dos holofotes. Depois a gente tem a fase 2, a alta. Depois que o dinheiro grande já comprou tudo o que ele queria lá embaixo, aí sim ele tira aquela ordem enorme de venda e o preço ele é liberado para subir. E ele sobe, viu? Ou se sobe. A ação rompe aquela faixa lateral e engata numa tendência de alta, fazendo topos e fundos cada vez mais altos. Essa é a fase que a gente ama. A fase de ganhar dinheiro, a fase da tendência, de ver o preço subindo, que eu vivo ensinando você a respeitar aqui no canal. É a fase onde a árvore que foi plantada na acumulação começa a dar fruto. Depois disso a gente chega na fase 3, a distribuição. Depois que a ação subiu muito lá no alto, tá badalada, tá na boca do povo, o dinheiro grande começa a fazer o inverso da acumulação. Ele começa a vender, aos poucos, com calma, realizando aquele lucro gigante. E de novo, para não derrubar o preço, ele segura a ação numa lateralização. Só que agora lá em cima, no topo, no gráfico, é outra lateralização, parecida com a acumulação, mas no alto, depois de uma grande subida. É a fase onde o dinheiro esperto sai de mansinho. Por fim, nós temos a fase 4, a baixa. Depois que o dinheiro grande já vendeu tudo lá em cima, ele para de sustentar o preço. E sem sustentação, a ação desaba. Começa a tendência de baixa, topos e fundos cada vez mais baixos, o preço derretendo dia após dia.
Até que lá embaixo a ação fica barata, esquecida outra vez. E adivinha? O ciclo recomeça com uma nova acumulação. Percebe a sacada aqui? Acumula lá embaixo, sobe, distribui lá em cima, desce e repete. Acumulação alta, distribuição baixa. Esse é o relógio do mercado e ele bate há mais de 100 anos em todo ativo, em todo o mercado do mundo. Funciona em ações, em criptomoedas, em commodities, em pares de forex e o mais importante para você. Quando você aprende a reconhecer em qual fase o ativo tá, você para de comprar lá em cima na distribuição achando que vai subir para sempre e aprende a comprar lá embaixo, no fim da acumulação, quando a alta tá apenas começando. E é exatamente esse ponto de compra que eu vou te dar agora, com regra clara, com passo a passo para você aplicar. Beleza, Felipe, mas como é que eu sei que aquela lateralização lá embaixo é acumulação de verdade e não uma ação que vai continuar caindo e caindo? Como é que eu tenho a certeza? E aqui que está a chave de ouro do Wyckoff, o volume. O volume é o raio-x do mercado, é o que revela a verdade por trás do preço. Deixa eu te explicar de forma simples. O volume, ele mostra a quantidade de negócios acontecendo. E o dinheiro grande, por mais que ele tente disfarçar o preço mantendo a ação de lado, ele não consegue esconder o tamanho dele. Para comprar muita ação, tem que aparecer muito volume. Então o volume te entrega o que está acontecendo por baixo dos panos. Na acumulação, você quer ver o seguinte: a ação está de lado, lá embaixo, e toda vez que o preço tenta cair, dentro daquela faixa de negociação, aparece um volumão e o preço não cai, ele volta a subir. Isso é sinal de que tem gente forte, tem gente grande comprando a cada tentativa de queda. É o dinheiro grande segurando o assoalho. A ação parada lá embaixo, que se recusa a cair, mesmo com volume, é um dos sinais mais bonitos de acumulação que existe. E o Wyckoff descreveu uma jogada dentro da acumulação que é a mais poderosa de todas. Eu preciso muito que você aprenda essa, porque ela vai te salvar de vender no fundo igual a maioria faz. Chama-se mola, em inglês spring. Funciona assim: bem no finalzinho da acumulação, pouco antes da ação disparar e entrar na fase 2, acontece um susto. O preço fura o fundo da lateralização bem rapidinho, questão de poucos dias, uma semana. Ele fura o suporte, dá a entender que vai cair, mas volta. Todo mundo que estava segurando a ação se apavora e vende, achando que é o fim, achando que o mercado vai voltar para a fase 4. Só que aí, no instante seguinte, o preço volta para dentro da faixa e dispara para cima. Aquela queda foi uma cilada. Foi um último abalo para sacudir os fracos antes da decolagem. Pensa numa mola sendo comprimida. Quanto mais ela é empurrada para baixo, com mais força ela salta para cima. É isso que a mola faz no gráfico, esse falso rompimento para baixo, seguido de uma volta rápida e forte para cima. Esse é um dos sinais mais confiáveis de que a acumulação acabou e a alta vai começar. Quando você aprende a enxergar a mola, você para de entrar em pânico no fundo e passa a reconhecer ali uma das melhores oportunidades de compra do mercado. E existe um espelho disso, no topo, na fase de distribuição, que serve de alerta para você sair. É quando o preço dá um falso rompimento para cima, anima todo mundo achando que vai explodir, que vai subir em fase 2 de novo, só que logo ele desaba. Aprender a ver isso te protege de comprar bem no topo, na hora errada. E se você parar para pensar, faz todo sentido do ponto de vista do investidor grande produzir essa mola. Ao forçar o ativo numa fase de acumulação a romper para baixo, acionando o stop de todo mundo que estava comprado e instigando os vendidos a entrarem, ele cria a liquidez necessária para terminar de construir a posição comprada que ele queria. Tá todo mundo vendendo para ele. Num cenário de distribuição, a mola, que seria o rompimento falso para cima, instiga os traders a comprarem o rompimento, achando que a tendência foi retomada. Os vendidos prematuros são estopados e, novamente, isso gera a janela perfeita de liquidez para esse cara que quer montar uma posição de venda gigante no ativo.
Agora eu vou juntar tudo isso num setup claro, com regra de entrada, stop e alvo, do jeito que a gente gosta aqui no canal, mastigado para você aplicar. Esse é o setup de compra do método Wyckoff, adaptado para o nosso jeito de operar. Passo 1, você identifica a acumulação. Procura uma ação que caiu, mas depois parou de cair, está andando de lado, numa faixa horizontal. Lá embaixo, há semanas, de preferência com aquele volume segurando as quedas que eu já te expliquei. Isso coloca a ação no teu radar. Passo 2, você espera o gatilho, que é o rompimento da região de resistência dessa consolidação. Você não compra enquanto a ação está de lado, porque ela pode ficar muito mais tempo de lado, a gente nunca sabe quando que vai acabar a fase de acumulação. Por isso é importante esperar o preço romper para cima, o teto daquela faixa de acumulação, e sair da fase lateral. E o que confirma esse rompimento? O volume. Você quer ver o preço estourar o teto da caixa com volume alto, com volume forte, com volume muito acima da média. Isso é a assinatura do dinheiro grande empurrando o preço para cima. É o início oficial da fase de alta. Preço rompendo a caixa com volume, esse é teu sinal verde. Passo 3, a entrada. Você entra na compra, no rompimento ou naquele primeiro teste, quando o preço volta para testar o teto que ele acabou de romper, agora transformado em suporte, e ele se segura. Esse reteste costuma ser um ponto de entrada ainda melhor, mais seguro. Passo 4, o stop. E aqui tá a beleza da coisa, que é a simetria que eu vivo pregando aqui nesse canal. Teu stop fica logo abaixo da faixa de acumulação ou abaixo da mínima da semana que rompeu a caixa. Se a ação romper e depois voltar para dentro da caixa, o setup falhou e você sai com uma perda pequena. Mas se o rompimento for verdadeiro, você pegou o comecinho de uma tendência de alta que pode durar meses. Risco pequeno abaixo, tendência inteira para você capturar em cima. Se arrisca de colherzinha para ganhar de balde. Percebe como ficou concreto? Acha acumulação, espera o rompimento com volume, entra, põe um stop embaixo da caixa. É um setup com entrada, stop e alvos definidos e não um chute. Você está comprando exatamente no ponto onde a fase de acumulação termina e a fase de alta começa. É comprar no comecinho da festa, não no final. E olha como isso encaixa perfeitamente com tudo que eu já te ensino aqui no canal. Primeiro, esse método brilha no gráfico semanal. E o motivo é o mesmo de sempre. Para uma acumulação de verdade se formar, o dinheiro grande ele precisa de tempo, ele precisa de semanas ou meses comprando devagarinho, enquanto ninguém está vendo. Então essas estruturas aparecem lindas, limpas e confiáveis no semanal e viram uma bagunça cheia de sinal falso no gráfico de 15 minutos, por exemplo. Foge do curto prazo para isso, no semanal onde mora a clareza. Segundo, lembra do conceito de visão fractal que eu abordo em todos os meus vídeos aqui no canal? As escalas maiores mandando nas menores, ela encaixa como uma luva aqui. Uma acumulação rompendo para cima é na prática uma tendência nascendo. Então você quer comprar esse rompimento com o cenário das escalas maiores a favor, quando a acumulação estoura no semanal e o mensal já está virando para cima junto. Você tem um dos melhores pontos de entrada, um dos pontos de entrada mais poderosos que existem no mercado inteiro. Terceiro, o volume, que é o coração do Wyckoff, você já usa aqui no canal. É a mesma leitura de sempre. O Wyckoff só te dá um mapa de onde ele importa, do rompimento da acumulação, confirmando que a alta é de verdade. E o mais importante, esse método te dá uma coisa que a maioria dos traders nunca vai ter, que é o contexto. Você para de olhar para o gráfico e ficar perdido, sem saber se você compra ou vende. Você bate o olho e sabe, essa ação está acumulando lá embaixo, ainda é cedo. Essa ação rompeu com volume, a acumulação, então é hora de comprar. Essa aqui está distribuindo lá em cima, cuidado, é hora de sair. Você passa a operar com o mapa na mão, enquanto a maioria opera no escuro, decorando o padrãozinho gráfico. Beleza, chegou a hora de eu compartilhar a minha tela e te mostrar
tudo isso em gráficos reais. Uma acumulação de verdade se formando lá embaixo, a mola pregando o susto, o rompimento com volume, o ponto exato de compra e a tendência de alta que veio depois. E o mais importante, como é que faz para você conduzir uma operação dessa e ficar o máximo de tempo extraindo lucro da tendência. Então eu vou te mostrar a tela aqui, só antes eu preciso te fazer um convite muito importante, presta atenção. As vagas para o nosso grupo de acompanhamento estão abertas e você que está assistindo esse vídeo pode fazer parte da nossa próxima turma com uma condição especial. Olha, identificar uma acumulação de verdade, ter certeza de que não é uma ação que vai continuar caindo, reconhecer a mola no ponto certo, esperar o rompimento com volume confirmando, tudo isso exige duas coisas: tempo e experiência. É um trabalho de garimpo de milhares de ativos todos os dias, esperando cada estrutura amadurecer no ponto de entrada. É um trabalhão e é exatamente por isso que nós existimos. O trabalho da equipe Trade de Valor é fazer esse garimpo para você. A gente vasculha o mercado inteiro todos os dias. Ações brasileiras, ações americanas, futuros, criptomoedas e até opções. E quando a gente encontra uma acumulação madura, prestes a estourar, com volume confirmando, você recebe um relatório completo, mastigado. Qual ativo, o preço de entrada, onde é que fica o stop, onde é que estão os teus alvos. Direto ali na palma da tua mão, no teu celular. A partir daí a gente acompanha a operação do início ao fim, do teu lado, dentro da nossa plataforma e do nosso aplicativo. Você ainda tem acesso a salas ao vivo todos os dias, centenas de horas de conteúdo educacional e uma reunião de alinhamento individual com o nosso time de analistas. A assinatura custa o preço de uma pizza por mês e quem veio por esse vídeo tem desconto. Para entrar, é só clicar no primeiro link aqui na descrição ou apontar a câmera do celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Preencha o formulário lá com teu nome, e-mail e telefone de WhatsApp que a minha equipe entra em contato contigo pelo WhatsApp. Agora sim, feito o convite, bora pra minha tela ver o ciclo do Wyckoff funcionando de verdade. Bom, vamos lá então, galera. Eu tô aqui com o meu gráfico na tela. Antes da gente ver essas fases que eu acabei de mencionar, vamos aprender a configurar o gráfico, tá? Eu tô utilizando uma plataforma gráfica própria, a plataforma gráfica da plataforma Aurora Fractal, da Trade Valor, mas você pode configurar no Profit Chart, você pode configurar no TradingView, a mesma situação aqui, tá? Eu tô usando 3 médias móveis. A média móvel rosa que vocês estão vendo é uma média móvel de 9 períodos exponencial. A média móvel laranja é uma média móvel de 21 períodos, também exponencial. E a média móvel pontilhadinha aqui, branca, é uma média de 50 períodos, também exponencial. 3 médias móveis exponenciais, tá? Por que, Felipe, médias móveis exponenciais? A taxa de atualização delas é muito maior. Isso significa que elas atualizam muito mais rápido. O preço varia, a média móvel aritmética, por considerar o mesmo peso no cálculo dela para todos os X candles, lá, X períodos da média, a exponencial acaba considerando os candles recentes com peso maior. Então a taxa de atualização, a velocidade com que ela muda, ponta para cima, ponta para baixo, é muito maior. 3 médias móveis, volume, tá? Volume aqui embaixo. Felipe, por que alguns candles estão com volume branco aqui? Isso significa que o volume, tá? Ele tá acima da média. Quanto acima da média? 30% acima da média. Para mim, volume 30% acima da média dos últimos 20 candles já é um volume relevante, já é um volume que chama a atenção, tá bom? Então esses candles branquinhos aqui que vocês estão vendo são os candles com volume maior. Meus amigos, muito simples, tá? Marfrig vinha de tendência de baixa. Marfrig vinha fazendo topos e fundos em patamares cada vez menores. As médias móveis apontadas para baixo, cada vez que Marfrig tocava uma média móvel dessas aqui, ó, ou a média de 21, ou a própria média rosa aqui de 9 períodos, surgiu uma oportunidade de venda. Surgiu a expectativa que o mercado ia começar mais um ciclo de queda para renovar o fundo anterior, para romper o fundo anterior. Ó. Rompeu o fundo, rompeu o fundo, rompeu o fundo. Numa tendência de baixa, o padrão é esse, é o rompimento de fundo. Até que chega o momento onde o zigue-zague descendente cessa, acaba.
Foi o que aconteceu aqui, ó. Perceba, o mercado vem testar as médias móveis, bate nas médias móveis, volta a cair, como de costume, só que ao invés de perder o fundo anterior, ó, ele acaba fazendo um fundo no mesmo patamar de preço do que o patamar anterior, do que o fundo anterior. Isso aqui é o início da fase 1, a fase de acumulação. Só o fato do mercado não conseguir perder a região de fundo dentro de uma tendência de baixa gera suspeitas. Suspeitas de uma reversão. Não é para comprar ainda. A gente está suspeitando que tem força compradora entrando aí. O volume acima da média, olha o volume aqui, ó. O volume acima da média é um belo indicativo, principalmente defendendo o papel quando ele tenta cair, quando ele tenta perder um fundo, quando ele tenta perder as médias. É um belo indicativo de que o institucional está interessado no ativo. O institucional está acumulando o ativo. Marca a região de resistência. No rompimento da região de resistência, nós temos o sinal de entrada. Aqui, no rompimento, ainda mais quando esse rompimento é acompanhado de volume acima da média, não veio no candle do rompimento, mas veio no candle seguinte, nós temos um grande indicativo de que o mercado, meus amigos, reverteu. Aqui a gente entra na fase 2, a fase de alta, a fase de avanço dos preços. E olha o que está acontecendo com o preço. O preço vai embora, o padrão se inverte. Os preços que vinham fazendo zigue-zague descendente, quando rompem a região de resistência da consolidação, passam a fazer um zigue-zague ascendente. Fundos maiores do que o fundo anterior, fundos em patamar cada vez maior do que o fundo anterior. As médias que funcionavam como resistência agora são suporte, são um ponto de compra, é um ponto que nós devemos aumentar a posição ou abrir uma posição nova. Se não a 9, a 21, se não a 21, a média de 50. E o mercado continua avançando. Olha que legal. Marfrig saiu de R$ 4,80 e chegou a atingir R$ 27. Isso aqui, meus amigos, em 1 ano e meio, em 18 meses, o papel fez essa trajetória. Show, né? Antes desse vídeo, eu aposto que você olhava para um gráfico desse e não sabia identificar as fases. Onde que Marfrig está agora? Está na fase 3, a fase de distribuição, a fase onde o mercado volta a consolidar. A mesma consolidação que a gente viu aqui, o mesmo retângulo que nós vimos aqui, a gente vê agora aqui em cima, no topo. Isso aqui é um sinal claríssimo que o investidor institucional, o investidor grande, está saindo do ativo. Ainda mais quando a gente tem uma barra gigantesca igual a essa e o mercado falha, o mercado não consegue romper o topo anterior. Lembra, numa tendência de alta, o normal é o mercado sempre romper o topo anterior. Quando ele tenta romper o topo anterior e falha e começa a consolidar, isso para nós é péssimo, tá? Para nós é péssimo. Para nós é o sinal que o ativo está morrendo, que a tendência está morrendo. Se Marfrig perder essa zona de suporte aqui que você está vendo, tá? Toda essa zona aqui, ó, antigo topo anterior, fundo, 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 fundo. Se Marfrig perde essa região, entra daí na fase 4, a fase de baixa. Então, lembra, fase de acumulação, fase de alta, fase de distribuição, fase de baixa. Olha aqui a fase de distribuição de novo. Olha aqui a fase de distribuição de novo. Olha aqui a fase de alta de novo. Galera, o mercado é cíclico. Isso se repete. Olha a fase de distribuição, a fase de acumulação de novo aqui. Acumulação, alta, distribuição, baixa, acumulação, alta, distribuição, provavelmente baixa. O mercado, tá? Ele pode romper para cima a região de resistência da distribuição. Se ele faz isso, ele entra de novo em tendência de alta. Ele entra de novo na fase 2. É como se fosse a transição da fase 3 para a fase 2 de novo. Veja, isso aconteceu com APP, tá? Uma ação americana que eu gosto bastante. Eu, inclusive, operei esse papel no início dessa tendência aqui. Veja, ó, tendência de baixa, fase de acumulação, rompeu, fase de alta, o ativo sai de $17, chega a bater $45, ou seja, triplica de preço. E aqui, ó, tá vendo que a gente tinha uma distribuição, uma possível distribuição? Pois é, mas ao invés de romper para baixo,
o mercado rompe para cima, galera. Então isso aqui não é a distribuição, é uma outra acumulação. Tá? O mercado não rompe para baixo, ele rompe para cima, volta para a fase 2. Olha a outra acumulação aqui, possível distribuição, que na verdade foi acumulação. Então a acumulação, tá? Isso é importante falar, ela não aparece necessariamente só lá no fundão depois de uma queda muito grande. Ela pode aparecer no meio da tendência e eles têm que ficar de olho. Se rompe para cima, é uma acumulação. Se rompe para baixo, é uma distribuição. Tá? Aqui, ó, tá vendo? A alta, ó, a possível distribuição, rompeu para cima, acumulação. Isso aqui tá começando a ficar com cara de distribuição, tá? Isso aqui, ó. E aí, conseguiu enxergar o mercado de um jeito diferente agora? Depois que você aprende as 4 fases do Wyckoff, você nunca mais olha para um gráfico da mesma forma. Aquela lateralização chata lá embaixo deixa de ser um tédio e se torna uma oportunidade promissora. O rompimento com volume deixa de passar despercebido e vira o teu sinal de compra. E a euforia lá no topo deixa de ser uma tentação e vira um alerta para você proteger o teu lucro. Você para de operar no escuro e passa a operar como um mapa. E olha a lição mais bonita da história desse homem. O Richard Wyckoff começou lá de baixo, um menino de 15 anos ganhando trocados para correr recado na rua. Ele não tinha diploma, ele não tinha padrinho, não tinha dinheiro, tinha só 2 coisas: os olhos para ver e a disciplina para estudar. Além de uma baita força de vontade, é claro. E foi só com isso que ele decifrou o mercado e construiu uma fortuna que o levou para uma mansão ao lado do dono da General Motors. Se um office boy do século XIX conseguiu isso do zero absoluto, só na base da observação e da disciplina, imagina você hoje com todas as ferramentas na mão e o método já pronto e mastigado. O que ele levou décadas para descobrir, você acabou de receber em alguns minutos de vídeo. Novamente, eu te convido a se juntar a nós dentro do grupo de acompanhamento. Faz toda a diferença. É só clicar no primeiro link na descrição ou apontar a câmera para o QR Code aqui na tela. A gente garimpa essas acumulações todos os dias do teu lado para você não ter que encontrar elas e escolher o que operar sozinho. Se esse vídeo te ajudou, faz uma coisa por mim. Deixa o teu like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e comenta qual lenda do mercado você quer ver no próximo vídeo. Eu leio todos os comentários e respondo sempre que dá. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu sou o Felipe Dabu, este é o canal Trade de Valor e a gente se vê no próximo vídeo.